Muito bom dia! Estamos aqui mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre o tema Você diz que superou, seu corpo não acreditou. Francine aqui comigo. Quer se apresentar, Bom gata? dia, eu sou a Francine, a Fran, ai que estranho, Francine, a prof de yoga do projeto e escorpiana intuitiva, e intuiu para vocês aí liberações incríveis durante o programa que a gente vai falar bastante, que é tão fundamental e está sendo tão fundamental na nossa história, na nossa vida, a minha e da Cá, né? Gerando grandes transformações e progressos na nossa vida. Então, aproveitem a aula. É isso, é isso. Já puxando o gancho para as escorpianas, né, gente? A gente vai falar de um tema aqui que é especialmente para gente desafiador também. Porque pensa numa pessoa que pega o ranço, e segura o ranço, beija o ranço e é difícil de soltar, né? Então, isso é uma sombra do signo de escorpião. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito bem para não colocar o ranço num lugar de proteção, né? Num lugar de ódio eterno daquela situação. E o yoga ensina muito Crônico. bem. Exato. E aí vira doença crônica, né? E Sim, o yoga ensina muito bem, né? O não se apegar, ao deixar ir, né? Então, é algo que eu percebo na minha própria vida, que quanto mais eu faço o programa, mais eu vou me despindo desses sentimentos negativos que, na verdade, estão em mim, para poder afetar o outro, ou seja, né? Eu tomo veneno querendo que o outro morra, mas não é bem assim, né? Eu tomei primeiro como uma forma de proteção, né? Como sempre, eu aqui jogando meu nome na lama, mas eu sou o maior exemplo, né? E a maior cura. Então, e eu percebo que quanto mais eu me despeço desses ressentimentos, dessas mágoas, mais espaço eu abro na minha vida para coisas boas, para criar. Então, não é que chega a ser uma doença propriamente dita para mim, porque o acúmulo ele pode se tornar uma doença, né? Porque o corpo vai enviando sinais, mas eu percebo na minha vida mesmo privada o quanto quando eu estou liberta de sentimentos de baixa densidade, eu consigo fluir melhor na vida. Quer complementar sim, alguma coisa, Fran? sim. E eu vi uma publicação esses dias e é muito interessante aqui, porque hoje a gente vê muito, e a minha vida é assim, você sabe, baseada no cuidado alimentar, físico e emocional, né? E eu cuido muito da minha alimentação, mas desde que eu entrei em equilíbrio, eu não eu sei, né, o meu limite porque eu conheço o meu corpo. Então, assim, eu não preciso evitar o leite, mas eu sei que eu não posso comer, tipo, 3 dias seguidos, sabe? Então, assim, só que existem muitas, a não ser que seja uma restrição, lógico, mas existe uma restrição muito forte em umas temáticas, né? E aí eu achei isso aqui, eu achei que cabe muito bem. O medo inflama mais do que a lactose. A culpa inflama mais que o glúten. O estresse inflama mais que o açúcar. A raiva inflama mais do que a farinha. Cuide das emoções que você não digere. Exato. É bem isso. Eu E é tenho isso que a gente pensado faz, muito. né? Eu tenho pensado muito nisso, porque essa semana realmente eu dei uma abusada na alimentação, mas eu percebi realmente que o quanto que a culpa por ter abusado, ela me acompanhou e meu corpo já tinha liberado tudo. Quando a gente está em equilíbrio, é um processo natural do corpo ele não inflamar, Sim. Se né? a gente voltar rapidinho, né? A gente pode voltar, mas eu abusei, hoje eu já vou voltar. Agora, Exato. se você já abusou e continua abusando só porque você abusou ontem, aí não faz sentido nenhum. É isso. É sobre E isso. ontem eu tava dando uma aula e o equilíbrio, todo mundo ficava desequilibrando muitas vezes, né?
E aí uma aluna, porque como era aula sobre digestão, uma aluna associou isso, né? Eu falei, gente, o bonito do equilíbrio é que você desmonta, você desequilibra e você vem e equilibra de novo. Você desequilibra e você vem e equilibra de novo. Olha só que coisa mais linda. Aí a aluna falou assim, é igual a dieta, né? A gente quebra a dieta, volta de novo. Aí quebrou, volta de novo. Eu falei, É exatamente isso, é a dualidade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que está muito relacionado a esse chakra, que é o segundo chakra, que é o início da dualidade. Primeiro é, é a Terra e depois tem o Pindala, Ida e Pingala. Ida e Pingala que se cruzam e é o início da dualidade. Então, esse chakra, ele pede equilíbrio. Por quê? Porque a água é fluida. E o elemento desse chakra é a água. Então, a gente tem hora que a gente vai estar aqui, tem hora que a gente vai estar aqui, masculino, feminino, luz e sombra, mas o ideal é a gente tentar, pelo menos, ter consciência para manter esse equilíbrio. É isso. Então, vamos começar. Vou compartilhar a minha querida tela. Vamos- Querida tela, Querida, obedeça. obedeça. Você diz que superou, seu corpo não acreditou. Mágoas, tristezas e decepções não somem. Ficam guardadas e podem estar afetando sua saúde e sua energia. Querida tela. Aê. Ai. Deixa eu só colocar você aqui em cima. Peraí. Tá, e eu vou. Se você me vê, me avisa que eu coloco a mãozinha se eu quiser falar alguma coisa. Não, você vai precisar me falar, Falar mesmo. Tá bom, falar. tudo Então bem. vamos lá. As emoções. Opa, não acredito, gente. Mas estava certinho. É, mas aí mudou sozinho aqui. Então vamos lá. Então vamos lá. Fa- Deixa eu voltar. Tô perdida. Agora tá indo pra frente, né? Tá. Ah, não, voltou. Vou- As emoções guardadas no corpo. Quando passamos por situações que não conseguimos expressar, ou liberar, ou digerir, né, Fran? Essas emoções tendem a se acumular no campo físico e energético. Se uma emoção não for ressignificada, ela continua vibrando dentro de nós e nós continuamos atraindo essas mesmas situações para a nossa vida. Quero fazer um parênteses aqui, aonde, por exemplo, por que é que eu atraio determinadas situações para a minha vida? Se eu estou ressoando, se eu estou vibrando daquela forma, automaticamente algo no externo vai conectar com aquilo que está ressoando na minha vibração, para que eu, de alguma forma, possa olhar ou ressignificar, ou mesmo ficar bem brava e aí resolveu olhar para mim, né? Tudo no Uhum. externo está a serviço do que está internamente. Eu percebi, né? Sonhei com uma situação. A gente está no programa, né, gente? Começamos aí no dia 12, não foi, Fran? Pô, dia 14, na Dia verdade. 14 nós começamos e eu percebi uma situação de abuso que aconteceu comigo, abuso não propriamente sexual, mas um abuso é, de coisas adolescentes mesmo, onde, né, não tem como falar isso de uma forma doce, mas um menino passou a mão na minha bunda. É isso. E aí Moléstia. moléstia, é exato. E aí eu percebi que isso ainda estava no meu corpo e nas minhas emoções e numa raiva constante que eu sentia dessa figura, dessa pessoa. Não que eu me lembrava dessa raiva, mas naquele momento eu senti muita raiva, muito ressentimento. E do, nas liberações aí do nosso chakra, da nossa. Desculpa, gente, eu perdi. O Peraí. programa. Do nosso programa. O Henrique chegou aqui e me atrapalhou. Então, nas liberações do nosso programa, eu consegui liberar essa raiva, né? Então, a retenção emocional pode gerar bloqueios energéticos que, com o tempo, manifestam-se como dores físicas e doenças. Então, o nosso corpo ele vai avisando, vai avisando. Por exemplo,
O chakra, o segundo chakra, que é o chakra que a gente está trabalhando, que a gente vai olhar, que é onde ficam ali, que é o umbilical, que é o sexual, ele é responsável pela alegria, criatividade, entusiasmo. Porém, se eu estou sentindo muita culpa, medo, apego, excesso de peso, dependência, ciúmes, tudo isso fica armazenado ali nesse chakra, né? E causando aí a disfunção desse chakra. E posteriormente, o que poderia ser uma doença, uma culpa, alguma coisa no pulmão, um medo, alguma coisa nos rins, né? Excesso de peso poderia ser o quê? A obesidade. Então, o corpo vai enviando sinais, enviando sinais, enviando sinais. Opa, opa, não tá bom, opa, não tá bom. E à medida que a gente vai se olhando, a gente vai ressignificando. Fran, quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom. Seguindo. Então, a gente vai falar sobre o chakra sexual. Ele é responsável aí pelos órgãos femininos, né? Pela nossa saúde sexual, ele ajuda a regular a água do nosso corpo, os fluidos do nosso corpo, da água. É responsável também pelos quadris, intestino, toda essa região ali que a fotinha está mostrando, e ele distribui a energia vital através do nosso corpo. O elemento dele é a água. Regula o prazer, o desejo e a doçura. É aonde começa a exaltação da dualidade. Estava falando com a Fran aqui ontem, né? Hoje antes de começar, o primeiro chakra é terra, né? E o elemento é terra. No segundo chakra, nadis, Fran, Nadis. as, Mas explica o que que é, explica o que que explica é. você, vai. As nadis são os canais sutis onde a energia vital passa no nosso corpo. E existe dois principais, que é a Ida e Pingala, só para ficar aqui claro, porque são esses canais que distribuem a energia para cada chakra poder fazer a função dele ali de distribuir a energia vital para os órgãos e também para as emoções e também para tudo que precisa ali. O nosso corpo físico, emocional, espiritual e tudo mais. Maravilha. Então, é aonde começa aí a dualidade, né? Dessas duas nadis, Ida e Píndala. Isso, Fran? Só, e daí, Pingala, só um negócio, Cá, porque ali você trouxe que distribui a energia vital. Todos os chakras distribuem, só que cada um com uma funcionalidade. Então, tipo, Perfeito. só para acrescentar. Maravilha. E aí é aonde a gente se perde muitas vezes na dualidade mesmo, né? Na falta de equilíbrio. Então, muitas vezes, não sei se vocês estão enxergando ali, regula o prazer. O que que vem quando a gente regula o prazer? O excesso. Então, a gente precisa encontrar um meio, uma forma de não viver só no prazer, mas também de não viver sem prazer. E É, aí, pode falar, viver, Fran. viver só no prazer, no yoga a gente tem os kleshas, né? Que é o viver só no prazer, ele afasta a gente da essência, porque você acaba. Mas lembrando sempre daquela linha tênue, né? Entre um lugar e outro lugar. Mas é só para dizer que ele é um empecilho para que a gente esteja próximo da nossa essência, ele dentro de um excesso, né? Da piscina de desejos, né? Eu só vivo, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, só que você não está entendendo o prazer verdadeiramente. Agora continua que eu acho que você vai chegar no lugar. O prazer, na verdade, ele não precisa ser um prazer material ou sexual, um prazer de excessos, né? Na verdade, a Isso. gente se desconectou muito do prazer simples, o tal do feliz no simples, né? Isso. Quanto mais a gente veio para a cidade, mais a gente trabalha, mais a gente se mata de trabalhar, menos conectado ao prazer a gente tá. E muitas vezes a gente fica com fome desse prazer e aí a gente vai para os excessos, que é a Uhum. bebida, a comida, o sexo desenfreado. E isso não é saudável. O que a gente propõe aqui
É um prazer que seja equilibrado, não a repressão do prazer, porque quando a Jamais. gente reprime, isso ganha uma força gigantesca, mas também não o excesso do prazer. Aí a gente está falando do quê? Do equilíbrio das dualidades. E por que que é tão difícil a gente chegar nesse equilíbrio? É, na verdade, é para isso que a gente está aqui, né? A gente está É, aprendendo a equilibrar os pratinhos. E uma coisa que eu percebo é que a gente precisa estar na autopercepção. A gente precisa estar se percebendo a todo tempo. E se a gente não está se percebendo, se a gente não está no momento presente, o que que acontece? A gente não se conecta com esses pequenos prazeres da vida. Ontem eu fui fazer yoga, era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Essa semana eu tô mais tranquila no trabalho e sentei com o meu tapete embaixo de uma moreira, uma amora, pé de amora, e comecei a ver um beija-flor. Aquilo para mim me deu um prazer tão gostoso de estar ali me nutrindo daquela sensação. Mas quantas vezes que a gente pode, né, que a gente se permite, na verdade, estar nessa situação. Então, muitas vezes o ser humano ele está colocando o prazer no material, no ter, é. no fazer. E aí a gente se desconecta da nossa essência, do nosso corpo, entendendo que a gente é corpo, mente e espírito. Quer acrescentar alguma coisa, Fran? Sim, e quando você fala assim, muitas pessoas até se permitem, mas quando chegam lá ficam sentindo culpa de não estar trabalhando, de não estar produzindo em casa, de não estar limpando a casa, de não estar com o filho, de não estar, sei lá, sempre na culpa e não desfruta, né, esse pequeno momento que a pessoa tem ali para ela, né? E ontem eu estava falando o quanto não é prazeroso, por exemplo, quando você está com vontade de fazer xixi e você faz o xixi. Quanto não é prazeroso você tá com frio e você bota um casaco. O quanto não é prazeroso você tá com calor, você se resfriar, tomar um banho de cachoeiro. Sabe? O prazer, ele é fisiológico. São os nossos sentidos que sentem o prazer, né? Os sentidos físicos. Isso é fisiológico. Então, esses pequenos prazeres fisiológicos, eles são como micro-orgasmos. Então, é tipo, sabe que você sente isso, gente? Isso é muito importante, porque isso Vital. nutre, isso é vital, só que você precisa perceber, né? Você precisa estar atento de si, e isso já muda muita coisa. Porque é o prazer que nutre o corpo, por exemplo, para ter mais criatividade. É o Exato. prazer que nutre o corpo para ter felicidade. Então, quando a gente explora esse prazer, a felicidade passa por nós. É isso. Lindo. Ontem eu estava atendendo uma cliente, eu até falei com ela que eu ia trazer ela aqui como estudo de caso. Uhum, Ela me trouxe uma culpa por estar trabalhando pouco. Ela trabalha, ganha um salário grandioso numa grande corporação e ela está no momento entre safras de projetos. E aí ela não consegue descansar nesse meio tempo, por quê? Porque o trabalho dela é de 8 às 5 todos os dias e ela precisa estar ali presente para aquele trabalho. E eu falei com ela que uma das coisas que eu tenho percebido é o quanto a gente produz melhor quando a gente faz pequenas pausas, seja para tomar uma água, né? É a contração e a expansão, a contração e a expansão. E eu cheguei num uhum, lugar onde eu falei com ela, eu falei, olha, e ser workaholic é um problema realmente que trabalhar demais, trabalhar demais, trabalhar demais, acaba fazendo o quê? A gente acaba sobrecarregando esse chakra. Muito prazer, Camila aqui. Então, então eu trouxe para ela o quanto que é importante a gente ter esses momentos e o quanto que a empresa está pagando, né? Tá ali, ela está dando as horas de trabalho dela, não pela capacidade que ela tem de apertar parafuso, que era quando começou lá atrás, né? Quantos parafusos que eu aperto por hora? Não, eles estão pagando pela mente, pela capacidade intelectual dela. E aí eu trouxe, não é natural, não é normal a pessoa estar
8 horas por dia produzindo, 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 produzindo com 1 hora de almoço só. Então a gente precisa rever as nossas cargas horárias. E tem muita empresa que já está pensando nisso, quantas pessoas aí com burnout, mas justamente por isso. Eu atendi mais uma pessoa essa semana que dormia com o celular no peito. Despertava o tempo inteiro, despertava às 3, 4 horas da manhã com o telefone tocando e precisava correr para o ambiente de trabalho. Imagina o estresse que não está no corpo dessa pessoa. Ele já está Muito. obeso, sedentário, enfim. Então, as doenças, né, já estão chamando e o corpo já está avisando. Quer acrescentar, Fran? E eu estava fazendo uma aula do meu mestre e ele falou assim, né, que as empresas, elas querem, na verdade, esse estresse. Porque quando eles fazem, assim, 15 minutos de meditação uma vez por semana e dá na empresa, e, minha empresa é maravilhosa, ela tem pausas, é, tipo, muito fake news. Que ele fala, assim, que eles ainda falam, tipo assim, olha, talvez a gente vai ter um corte, para deixar as pessoas bem estressadas e começar a produzir, 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 produzir. É, tipo, é surreal. O mundo é Loucura. uma máquina, né? É uma máquina, é uma máquina. E a gente está adoecendo, a gente está se desconectando da natureza, está se desconectando da nossa essência e não estamos enxergando isso. E cada Uhum, vez mais a gente está se entupindo de remédios, se entupindo de infelicidade, de insatisfação e adoecendo. Então a uhum, gente, o que que acontece, né? Antes disso tudo, eu queria trazer que o chakra sexual, ele é na energia yin, né? Então ele tem mais essa energia da feminilidade, da fluidez, da receptividade, da nutrição. E quando a gente tá muito na energia do trabalho, muito da energia do para fora, a gente se desconecta muito dessa energia yin, e é aí que vem muitos problemas na região uterina, na região da saúde da mulher, para a mulher. Claro, isso é só um exemplo que a gente está dando, tá, gente? Porque a gente está falando de várias questões. Então, vamos lá. O que que pode acontecer quando eu estou desconectada do meu corpo, do meu espírito, na verdade? Porque é que a medicina tradicional ainda trata o nosso corpo como algo separado. Não, gente, nós somos corpo, alma e espírito. É isso que me faz ser um ser completo. E muitas vezes a gente está tratando, a medicina trata. Não estamos aqui em nenhum momento falando mal na medicina, é só uma abordagem aonde a medicina trata somente o corpo, ela não trata o sintoma e não trata a alma. E quais são os problemas aí que podem apresentar se eu tenho desequilíbrio desse chakra? Eu vou ter problemas na área feminina, da saúde da mulher, problemas na reprodução. Eu vou sentir muita culpa e vergonha. Eu vou ter problema de ter intimidade com as pessoas, a baixa estima e altos e baixos emocionais. E aí, nós nos separamos e nos hesitamos em nos proporcionar os prazeres simples da vida. Paramos de escutar nosso corpo e muitas vezes, por crenças religiosas e capitalistas, nos afastamos do holístico. A dor é um indício de que estamos em um mau caminho. O corpo avisa, o corpo fala. Quer acrescentar alguma coisa, Fran? para quem não conhece o termo holístico, né, ele é esse cuidado integral, né? Por exemplo, eu que fui diagnosticada com duas doenças autoimunes, eu me tratei de forma holística, né? Eu tomei a medicação que eu precisava tomar, eu cuidei da minha alimentação, né? Vendo, por isso que a gente estava até, eu comentei aqui no começo sobre coisas que inflamam, e tratei essas coisas que inflamam esses sentimentos, né? Então, o holístico, ele trabalha esse corpo de emoção, ele trabalha o corpo de energia, que é quando a gente fala dos chakras, ele trabalha o corpo físico com alimentação, com atividade física e, se necessário, também a medicina tradicional. Então, só para trazer esse termo aqui mais aberto. Sim, no meu caso também eu tive depressão.
Também fiz vários tratamentos holísticos, olhei de diversas formas, olhei para mim, mas eu precisei tomar o medicamento. Passei com um psiquiatra, precisei por quê? Porque a serotonina do meu corpo estava muito baixa. E aí a gente vê que tem tudo a ver com esse chakra, né? É, Tava muito baixo, o meu prazer pela vida estava desse tamanhozinho. E aí eu precisei desse medicamento para poder me reerguer, levantar. E hoje eu sim. estou há 2 meses sem medicamento, consegui tirar. Por quê? Porque eu Parabéns, cara. desenvolvi. Ai, estou muito feliz. Eu desenvolvi, eu tratei a causa dessa depressão, fui a fundo, olhei para isso. E E sem eu, pressa, né, sem cara? pressa. Porque o É um processo, ele processo. A gente não realmente. adoece de um dia para o outro, Não, 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 né? Então é uma não. mudança de hábitos realmente internos, uma autopercepção maior de mim. E eu falo que eu estava conversando com a minha psicanalista e ela me trouxe uma coisa muito legal. Ela fala que toda empresa, todo negócio nasce de uma dor. E a comunidade do autocuidado, ela nasceu de uma dor. Que Sim. é o Não. quê? A dor de eu não conseguir me cuidar, não conseguir me olhar. Então, nada mais fácil Priorizar, né? priorizar, nada mais fácil do que ter aqui, ó, na tela do meu celular, né? Entrar ali na plataforma e já ter ali uma aula de yoga, já ter ali uma respiração, já ter ali um reiki para eu poder me equilibrar e ir para a vida. Então a gente também tem, tá, gente, a comunidade do autocuidado, um precinho desse tamanzinho, R$ 48, justamente para trazer essa autonomia no autocuidado para Sim. gente. E também cuidar do corpo, Porque o porque autocuidado não pode ser elitizado, né, cara? não Todo pode. mundo merece. Todo mundo merece o autocuidado. E então, e no meu caso, né, eu também me distanciei dos cuidados com o meu corpo, muitas vezes por crenças religiosas. A gente acredita que o corpo, ele é a carne, ele é a matéria, ele não merece cuidados, a gente precisa elevar-se para Deus. E na verdade não é nada disso. Na verdade, o corpo é o nosso veículo aqui nessa terra. O corpo nos foi dado e precisa sim, de cuidados. O quanto eu maltratei o meu corpo ao longo dessa vida não foi brincadeira. O quanto eu me coloquei em momentos de estresse, o quanto eu não cuidei de mim, o quanto eu ia além dos limites. E hoje Uhum. a minha abordagem é completamente diferente. Eu dou Mas, conta, eu tô no meu limite, eu vou lá, o que que eu vou ganhar com isso? Pode trazer, Fran. mas é tão simples a comparação, né, com o próprio veículo, motor. Exato. Cara, se você não bota gasolina, ele não sai do lugar. Não. Você tá lá, todo final de semana estão lá, vamos limpar o veículo, vamos, né, vamos deixar brilhante, vamos não sei o que lá, tem que colocar o óleo, tem que colocar, nós tem que ver o freio. E é isso, gente. A gente também é esse veículo que precisa desse cuidado, desse ajuste, dessa lubrificação, dessa manutenção e desse fazer Carinho. brilhar. Carinho, né? Uhum. Em uma das aulas da Fran, que está até na comunidade, chama Seja Gentil consigo mesmo, seja gentil com você. Aham. E ela fala isso várias vezes. É um princípio do yoga, né? Seja gentil com É. você. Seja gentil com você. E o quanto eu estive desconectada disso. E mais, olhando isso aqui, olhando para a medicina holística, né? Para medicina integrativa, os cuidados holísticos. Ontem me veio um vídeo que fala que yoga é união. Quer falar sobre isso? É, você está falando da separação, né? O yoga é É, para unir essa yoga, separação. exatamente, exatamente. E yoga é sua Exatamente. postura, Fran? Traz pra nós aí. De forma alguma. Yoga é um estilo de vida, né? Em que a gente volta para dentro, né? Então é um lugar de não comparação, é um lugar de se olhar com amor, é um lugar de entender que o corpo é uma bússola, né? Então ele que vai guiar. Então eu tô com dor, eu não vou tapar minha dor com remédio. Eu vou lá, eu quero descobrir de onde veio, quando começou, por que que isso tá assim. É entender que a gente é cíclica, porque vai ter uma semana que você vai fazer uma postura, na semana que vem você vai fazer a mesma postura e vai ser diferente, aí você vai começar a entender as suas emoções
como ela muda o nosso corpo, deixa às vezes mais rígido, deixa às vezes mais leve, mais fluido, e tudo vai dependendo ali do que a gente está vivendo naquele momento e nos deixa muito mais conectadas com a nossa própria natureza. Então, isso que a gente trouxe aqui no começo do prazer pelo simples, isso realça muito, porque o yoga ajuda a aguçar os nossos sentidos físicos e abrir os psíquicos, né? Então, é realmente algo que transforma, né? Se a gente se dedica e se a gente vai fundo. Eu faço questão de todas as aulas, né, explicar muito sobre isso e não fazer simplesmente, porque você lê lá, yoga é equilíbrio, é para ansiedade, é para estresse, é para dormir melhor. Sim, tudo isso é verdade. Mas se você não sabe por que que você está fazendo, eu estou fazendo essas coisas aqui, por que que fazer essas coisas aqui me faz dormir melhor, né? Por que que fazer essas coisas aqui me ajuda com a ansiedade? Então, eu estou sempre trazendo uma temática nova e trazendo aprofundamento disso para a gente entender um pouquinho mais essa profundidade do que é essa união, do que é essa separação, para que a gente siga um caminho de mais paz interior. Exato. E o quanto que a separação do corpo, da mente, do espírito, a separação da minha essência me adoece, Sim. né? Então vamos lá. Endometriose, segundo Vaiana, vamos já entrar nas doenças, né? Segundo Vaiana, que é a criadora da técnica do Theta Healing, uma forma de curar a endometriose de forma holística é tratar as memórias flutuantes. O que que são memórias flutuantes? São aquelas memórias que ficam guardadas, que o nosso inconsciente armazenou no nosso corpo, e que ficam pesando ali o nosso inconsciente e automaticamente os nossos chakras. Então a gente precisa olhar para isso, substituir as crenças negativas que causam bloqueios ou traumas e que impedem a gente de viver a vida que a gente gostaria. No caso da endometriose, o que que a gente precisa prestar atenção? Lembrando que Vaiana é uma naturopata que sempre atendeu pessoas no consultório, de forma holística, realmente, mas isso é um caminho. Não quer dizer que é assim para todo mundo, mas é um caminho para você começar a sua autoinvestigação. Então, Sim. Até pode porque falar. a gente é única, né, Cá? A gente é um, Exato. cada um tem sua história. Exato. Então, crenças para serem olhadas. Sinto que tiram proveito de mim. Eu nunca me permito descansar. Olha aí. Eu tenho que lutar por tudo que tenho. Eu não sou boa o suficiente. Essa eu não sou boa o suficiente é clássica, né? Então, É, toda tudo mulher isso tem. toda mulher tem e a gente precisa realmente olhar para isso. Nunca me permito descansar. É muito esses apelos sociais da gente estar o tempo todo se movimentando. E o excesso de movimento também adoece. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o movimentar e o parar, entre o ir Ô, para gente, ação e voltar para a não ação. Pode falar, Franzinha. é, quem tá aí assistindo, lê a frase em voz alta e vê aqui o corpo falando pra vocês, assim, tipo, eu sinto que tiram proveito de mim. Vê se o corpo retrai, vê se o corpo fica normal. Faz esse teste pra vocês verem e já entenderem aí se tá ressoando alguma coisa com vocês. Acho legal fazer esse Ah, exercício. legal, legal. O corpo fala, O né? corpo fala. O corpo fala o tempo inteiro. E o Então, yoga, ele é aquele que ajuda você a escutar o seu corpo. Porque ele fala, mas a gente ignora. exatamente. Então, sinto que tiram proveito de mim. Eu nunca me permito descansar. Eu tenho que lutar por tudo que eu tenho. Eu não sou boa o suficiente. Isso em desequilíbrio, 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 acaba trazendo aí uma baita de uma endometriose que dói pra caramba, que você precisa parar, que você vai precisar olhar para o seu feminino, que você vai precisar olhar para o seu descanso, né? E aí, por exemplo,
aqui eu não troquei ali em cima, mas é mioma, tá? Segundo, sobre os miomas. Segundo Vaiana, uma forma de curar os miomas, tratar qualquer ferida não resolvida que a pessoa possa ter. Voltando aqui, a endometriose, a Vaiana faz uma associação entre a endometriose e o alcoolismo. E aí, se a gente for parar para pensar, olha que interessante isso. Eu nunca me permito descansar e muitas vezes a pessoa vai beber para relaxar. E Uhum. automaticamente isso vai virando uma bola de neve, porque Sim, o álcool ele desliga várias funções do meu corpo e de alguma forma eu desligo e consigo relaxar. Pode trazer, Franzinha. mas depois o corpo precisa trabalhar muito e aí você fica mais cansado. Por isso que a gente acorda esgotado, porque daí para digerir tudo aquilo, o corpo tem muito esforço, muito gasto Exato. energético. Exato. E aqui, ó, na parte do mioma, a Havaiana, ela faz uma associação com a fibromialgia, né, os fibromas. Por quê? O mioma é um fibroma, é uma parte de um músculo que fica ali no. Olha que interessante, né? Um músculo que fica dentro do útero. Ou seja, eu tô ah, É, musculosa ali dentro de algo que era para ser muito totalmente esforço. velho, É, era para ser totalmente fluido, né? Então, grandes doses de estresse e sobrecarga, sobrecarrega o sistema imunológico. São pessoas que não param, que trabalham o tempo todo. E o corpo diz, né? Já que você não sabe descansar, eu vou fazer isso por você. Então, tem muita cólica, sangramento. E seu corpo sabe que você não descansará até eu ter um bom motivo para isso. Então, crenças para serem olhadas. De novo, não posso descansar, não posso parar, não sei como receber ou receber amor. Então, eu estou sempre na linha de frente, sempre na linha de frente, sempre indo para cima. E tudo fica armazenado no útero, né, gente? Então, por isso que muitas mulheres carregam dores emocionais, é dificuldade nos para ser essa relacionamentos. figura, né? É para ser isso aqui. Dificuldade nos relacionamentos e até bloqueios para prosperar, sem perceber que parte disso está relacionada ao acúmulo dessas emoções aí no nosso segundo chakra. Por que é que o útero é tão importante? A gente veio de um útero, que veio de um útero, que veio de um útero. Se não fossem nós mulheres, o mundo não estaria povoado. Vocês já pararam para pensar nisso? É o nosso poder. Então, é a nossa primeira casa, é a morada da nossa energia vital, é o nosso centro de poder, centro rara, né, Fran? Depois, se você quiser falar Uhum. um pouquinho sobre isso. Matriz da vida. Centro energético, que mesmo sem estar presente, emana força. Atenção, mulherada que retirou o útero. Mesmo não estando presente, emana força e armazena memórias das nossas antepassadas, memória do inconsciente coletivo e memória de nossos relacionamentos passados e abusos vividos de qualquer espécie, moléstias, enfim. Quer trazer um pouquinho sobre o centro de poder, Fran? Ah, eu acho que tá bem, Tá tá, bem tá bem. explicado? Uhum. Maravilha. Então, seguindo, né? A gente traz o problema, traz a consciência, faz vocês olharem, mas a gente também quer ajudar vocês a saírem disso. Então, como é que a gente limpa essa energia? Olhando, né? Dois, usando a natureza aí e o holístico, o divino, né? O corpo, mente e espírito para poder nos ajudar. Então, banho de ervas e cristais, meditações guiadas, vaporização, que ajuda a liberar as emoções e limpar energeticamente essa região. E o nosso programa para purificação uterina. Fran, vou deixar você falar um pouquinho. Do programa? É. Não, você sabe que eu tava pensando esses dias da água, né? Do vapor. Eu tava pensando, cara, a gente tem, sei lá, os sinos entupidos, não sei o que lá, a gente faz inalação. A minha amiga é coloproctologista e eu trabalho com gestante. Gestante é muito comum ter hemorroida, né? E minhas alunas, já tive dois casos de alunas com hemorroida e eu vou lá pra minha amiga médica e falo, amiga, o que que eu faço, né? Que a minha cliente tá com hemorroida. Fala pra ela fazer um banho de assento com água quente. Tipo, é impressionante o poder da água, o como ela cura, né? Eu tava associando isso, né? Eu tava lá fazendo meu escalda-pés, porque eu tô menstruada, e pensando assim no quanto a água é poderosa, né? Se não fosse a água, a gente não sobrevivia. Você tem ideia?
é surreal, né? Então, o quanto ela não pode ali, né, entrar como forma de vapor, trazendo uma energia da erva que vem da natureza. E o que que a gente quer? Se conectar com a nossa natureza para que o prazer volte, né? Para a gente resgatar esse prazer pelo simples, o prazer fisiológico, se observar, estar viva, estar presente. Então, é sobre isso, né? O programa ele funciona por 10 dias e consecutivos, né? Então, onde a gente tem a nossa intenção ali, seja ela um mioma, seja ela uma endometriose, seja ela uma raiva que você sabe que você carrega, não importa, né? Lembrando do holístico, físico, emocional, espiritual, tudo é trabalhado ali de forma integral. E a gente usa, faz o chá, né, com a erva. A erva é escolhida, né, de acordo com o momento astrológico, que a Ká, ela entende muito bem disso, né, sobre as luas e qual energia vai poder ajudar, porque cada erva tem uma funcionalidade, né? Então, esse mês, por exemplo, a gente está trabalhando a arruda e mês que vem vai ser a tanchagem, que é muito sobre o falar, se expressar, sobre inflamações, sobre abusos, sobre tudo isso. Mágoas, tristezas que ficam armazenadas no corpo. Sim. E, e aí a gente senta ali para o vapor entrar, né? Cobre o corpo. E com a meditação de liberação, né? Então, a Ká vai guiando a gente para ajudar a gente a entender quais as emoções estão naquele lugar, e aí ela vai guiando e a gente vai entendendo e as fichas vão caindo ou não, e tudo bem, porque o que importa é o que a gente está agindo ali, fazendo por nós. E depois a gente libera com uma prática de yoga super simples, bem focada em liberação emocional para que a gente possa tirar do corpo, assim, né? Como diz a Ká, parece que vai tirando com a mão ali aquela dor. E a gente, depois desses 9 dias, o 10º dia não tem yoga, a gente tem uma sessão, uma meditação comigo, que é de Kunda Healing, que é justamente do resgate do nosso poder pessoal. É uma sessão linda. E a gente termina assim, renovadas, prontas, ai, purificadas, é incrível. Mas não só isso, né, Kai? Se agora daqui uma semana a gente já tem um programa de divórcio energético também, né? Que a gente não pode esquecer, que esse é só 3 dias. Sim. Eu viajei aqui no programa. Eu acho que a gente não poderia ter algo mais. Eu não sei usar a palavra, me vem a palavra mais perfeito, mas eu não quero ser. é, eu não quero ser egóica, né? Mas Ah, mas pra são. você é, não tem problema, é seu sentimento, valida ele. Ó, São muitas camadas de muitas coisas, e eu vejo que tem o dedo de Deus em tudo isso que a gente intuiu. Foi isso que eu comecei a ver agora. Eu acho que a gente, com as nossas capacidades humanas, talvez a gente não conseguisse fazer algo tão especial e tão perfeito que trabalhasse o ser de uma forma tão holística e tão curativa, porque a gente está falando aqui do yoga, da filosofia do yoga, a gente está falando aqui da vaporização, que na antiguidade era como as mulheres se curavam de doenças no trato feminino. A gente está falando aqui das ervas, que são maravilhosas, que trazem curas gigantescas para gente. A gente está falando aqui de liberação inconsciente, a gente está falando aqui de emoções, a gente está falando aqui de lua, tanto ao céu quanto à terra, um dos princípios básicos aí do nosso universo. Então, tem várias camadas desse programa, e aí várias camadas do seu ser, elas vão ser olhadas e purificadas, e pode ser que às vezes você nem tenha consciência do que é que está sendo liberado, mas uma coisa eu prometo para vocês, vocês saem dessa muito melhores, mais conscientes, mais na sua energia, mais na sua essência, mais no seu centro. E esse programa ele pode ser repetido várias e várias vezes. Na verdade, a indicação realmente é que seja repetido, porque é como se fosse uma.
casca da cebola, né? A gente vai retirando e vai retirando e vai retirando. E quanto mais no equilíbrio a gente tiver, né? Mais feliz a gente tá, mais no momento presente a gente tá, e mais coisa linda a gente consegue colocar no mundo. Acho que é isso, né, Fran? Quer falar mais alguma Sim. coisa? Não. Então, o próximo programa para purificação uterina começa dia 12 do 4. É a tanchagem. Então, a gente vai trabalhar tristezas e dores armazenadas. Eu sou uma verdadeira apaixonada pela tanchagem. Foi como eu conheci a, a vaporização do útero. Ela veio de um lugar de aonde eu estava muito, extremamente menstruada. Eu costumo dizer, eu fico muito menstruada. Porque hoje eu entendo o meu corpo como um sistema autolimpante, né? E eu estava muito menstruada, mas minha menstruação não passava. E aí eu busquei uma ginecologista natural à época, ela me trouxe a tanchagem, me trouxe o plantar a lua, me trouxe o reconectar com a terra, com a essência, e tudo se desenvolveu a partir daí, né? E aí, logo eu fui fazer um outro programa grávida e logo antes de estar grávida eu também conectei com a Fran sobre esses desafios, né, que eu estava passando e o yoga chegou para agregar. Então a tanchagem, ela trabalha muito o sexto chakra, trabalha as inflamações, trabalha as emoções estagnadas. Gente, quem tem problema de relacionamento, quem se conectou demais com uma pessoa e não consegue soltar, tem um módulo, um dia onde a gente trabalha só esses relacionamentos, mas são camadas, né? Então, às vezes a pessoa vai e volta porque ficam coisas armazenadas e a gente precisa entender também que nem tudo vai ser liberado rápido e naquele momento, né? Então são camadas. Por quê? Porque a gente está numa experiência humana e não dá para retirar tudo, né? Então devagarzinho vai A gente precisa retirando. evoluir. A gente precisa. Exato. Então, devagarzinho, a gente vai retirando e vai retirando. Então, a tanchagem é uma erva que eu tenho, assim, muita gratidão. Muita gratidão, porque me colocou nesse caminho, abriu os meus caminhos e começou a me conectar realmente comigo e com o meu feminino. Depois disso, eu mudei os absorventes, comecei a usar copinho, absorvente descar- Retornável. retornável e foi uma grande mudança, um grande salto que aconteceu aí na minha vida. E logo eu engravidei, né? Um pouco mais à frente, eu engravidei. Então, por que é que muitas vezes a gente não consegue engravidar? Porque a gente está com esses amigos aqui, ó, em desequilíbrio, né? Não estão funcionando da forma mais elevada, na sua perfeição, de acordo com o que Deus nos criou. Então, o nosso programa, ele vai atuar no quê? No alinhamento energético, para que essa mulher consiga receber um outro serzinho, um outro serzinho que vai habitar, aqui. Então, é isso. A próxima turma é dia 12 do 4. Quer trazer mais alguma coisa, Fran? Não. Eu tinha alguma coisa na cabeça, mas sumiu. Que bom. Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada quem está assistindo no replay. Gratidão por terem permanecido aqui. Isso é consciência. Vão e levem consciência aí para o mundo. A gente só vai ser feliz de Sim. verdade quando a gente se conectar com a nossa essência, com Deus Ah, e. lembrei. Uhum. O meu mestre fala que o nosso termômetro evolutivo é quando, por exemplo, você deu o exemplo, né? Tem uma coisa que sempre aparece na minha cabeça, sempre, martela, martela. Aí, beleza, você fez o programa. Ah, agora aparece uma vez por ano. Ah, agora aparece como uma lembrança que não me dói mais, sabe? Esse é o seu termômetro evolutivo, é você medir o tempo de que você passa um estresse. Então, tipo assim, se eu tô estressada todo dia, aí eu começo a me olhar, eu tenho estresse períodos em períodos. Esse período ele vai aumentando, entendeu? Ele vai se distanciando, porque ele falou que as emoções são necessárias, né? A gente tem que ter as emoções, senão a gente fica, né, na linha reta morto. Então, as emoções são importantes, né? E observar essa ciclicidade, que esse é o nosso termômetro evolutivo.
Maravilha. E é para isso que a gente está aqui, né? Uhum. Gratidão, Fran, gratidão, meninas, gratidão a quem vai assistir depois. Obrigada. Próximo programa, então, dia 12/4, a gente espera vocês. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.